Amém, amados? A voz é parecida, mas com a língua presa. Entendeu? Esse é o pastor Adriano. Rangel, mas é um pouco parecido. A língua presa, mas a voz lembra um pouco. Bem? Louvado seja o nome do Senhor. Bem, quero primeiramente aqui agradecer ao apóstolo pela oportunidade e privilégio de poder pregar a palavra de Deus, a pastora Gilai. É uma honra aqui poder ministrar a palavra, que é aquilo que eu amo, que é pregar o evangelho. Então, espero aqui nessa noite poder transmitir para todos aquilo que Deus colocou no nosso coração acerca desse assunto tão importante, que é a volta de Jesus. Né? Quem aqui tem a certeza de que Jesus vem para buscar a sua igreja? Né? E que nós seremos arrebatados? Quem crê nisso aqui? Né? Eu creio. Isso aqui é uma coisa muito importante. Então, deixa eu falar algo para você aqui, irmãos. Nós, como igreja, jamais podemos perder a esperança e a alegria de que um dia viveremos o arrebatamento. A volta de Jesus, ela tem que estar entranhada nas nossas vidas. Nós temos que ter a certeza todos os dias. Eu, de vez em quando, me pego orando. O Senhor volta para buscar a sua igreja. Ah, pastor, mas eu tenho tanta coisa para construir. Sim, eu também tenho. Mas como eu almejo esse dia? Como eu almejo o arrebatamento? Talvez você diga assim, pastor, mas eu estou há tanto tempo na igreja, 10, 20, 30 anos, tanto tempo. E quantas vezes já ouvi, Jesus vem buscar a sua igreja, e parece que não acontece. Fica calmo, porque existe uma promessa. E quem prometeu que ele viria buscar a sua igreja, não é o pastor Adriano, foi Deus. Foi o Senhor, o Filho, Jesus Cristo, prometeu que ele viria buscar a sua igreja. Então, o arrebatamento vai acontecer. Pastor, o senhor pergunta, pastor, você quer tanto arrebatamento? Você quer morrer? Não. Eu quero viver o arrebatamento. Ninguém quer morrer, irmão. Vocês querem morrer? Ninguém, irmãos. Eu quero viver o arrebatamento. E em nome de Jesus, nós cremos, a igreja viverá o arrebatamento em nome de Jesus. E nós aqui, igreja, nós vamos um dia morar no céu, na glória com o Senhor, para todo sempre. Então, o arrebatamento, a volta de Jesus vai acontecer. Então, eu separei aqui 3 tópicos, né, e alguns subtópicos, para poder rapidamente, bem objetivo, até porque, como foi dito aqui nas outras palestras, não temos como nos aprofundar. Se você quiser entender um pouco mais desse assunto, né, o seminário teológico aí com o pastor Joel, para você se aprofundar nesse assunto, que é um assunto tão importante e que com certeza faz parte da igreja, tá bom? Então, o primeiro ponto que eu quero falar com você, como eu disse, você vem ouvindo muitas vezes, Jesus vem, e parece que os anos passam e isso não acontece. Mas fica tranquilo, porque como eu disse a você, tem uma promessa de Jesus Cristo sobre a nossa vida. Tem uma promessa, e essa promessa está registrada no capítulo de João, bota aí por favor. Pula aí o texto, isso, está aí, ó. João 14, verso 1, diz assim: não deixe que seu coração fique aflito. Creio em Deus, creem também em mim. Então, esse primeiro versículo deixa bem claro. Não fique com o seu coração aflito. Fica tranquilo, porque Jesus, ele virá. Ele virá para buscar a sua igreja. Então, aquieta o teu coração. Eu sei que as adversidades da vida, a dificuldade da vida acontecem, mas aquieta o teu coração, está bem claro. Não fique com o seu coração aflito. Sabe por quê? Creia em Deus, creia também. Por quê? Porque ele vem buscar a sua igreja. Olha a promessa que ele nos fez. Pode soltar o próximo versículo, por favor, verso 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês. Então, tem um lugar preparado nos aguardando. Porque nós fazemos parte do projeto de salvação, né? Da salvação da humanidade. Nós fazemos parte disso. Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você, para que um dia nós pudéssemos viver a vida eterna. E essa promessa, ela vai acontecer até porque Deus, na sua palavra, diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por algum acaso, né, eu falaria e não cumpriria? Será que Deus não seria capaz de prometer e não cumprir aquilo que ele prometeu? Fica tranquilo, irmãos, porque Deus ele é fiel. Se ele prometeu que vai acontecer, que a volta vai acontecer, e ele preparou morada para cada um de nós, isso vai acontecer na nossa vida. Então, meu irmão, coloque e sai dessa noite com a certeza. Tem uma morada no céu te esperando. Tem mansões celestiais aguardando as nossas vidas naquele grande dia que vai acontecer. Eu creio, em nome de Jesus. Ninguém sabe o dia.
Ninguém sabe a hora, mas vai acontecer. E como igreja, isso tem que ferver no nosso coração. Não podemos ter dúvidas. Será que vai acontecer? São tantos anos? Não. Vai acontecer a volta de Jesus. Então, verso 3, por favor, João. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam comigo onde eu estiver. Como eu almejo esse dia, Deus. Como eu almejo, porque a nossa maior alegria é estar perto de Deus. E quando estiver tudo pronto, tudo preparado, essa é a promessa. Tem morada, mas quando tudo estiver pronto, não fui eu que falei, não foi o bispo Alexandre, não foi o apóstolo, foi Jesus que disse: quando estiver tudo pronto, eu venho buscar vocês. Eu venho buscar a vida de vocês. E eu vou levar para morar comigo, aonde eu estiver, nós vamos estar com Ele. E Ele vai ser glorificado para todo sempre. Em nome de Jesus. Então, aqui já fica logo uma promessa. Existe uma promessa. Então não duvide, será que vai acontecer? Vai acontecer. Vai acontecer. A volta de Jesus, o arrebatamento, vai acontecer. Pastor, quando será? Não sabemos. O que nós temos que estar no nosso coração, nós temos que estar prontos, preparados para que esse grande dia, quando acontecer, nós possamos ter um encontro aos céus com o nosso Senhor. Então, existe uma promessa. Pastor, e quando não tem data, não tem dia, mas Deus nos deixou alguns sinais para que nós pudéssemos nos organizar e nos prepararmos para que esse grande dia aconteça. Ele deixou alguns sinais, né? Então, o segundo ponto é esse. Quais são os sinais que ele deixou representado para as nossas vidas? Eu vou citar aqui os sinais e o que eu vou citar aqui, você vai logo entender que cada sinal desse, se não aconteceu, já tem acontecido alguns, e outros talvez estão para acontecer. Então, nós estamos aguardando, e baseado nesses sinais, nós entendemos que estará perto do fim, estará perto da volta de Cristo. O primeiro sinal, ali, é esse: conflitos e guerras. Olha o que diz o texto, Mateus, capítulo 24, versos 6 e 7. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra outra, e um reino contra o outro. Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Ou seja, a palavra é clara. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerra. Não, mas não entrem em pânico. Eu pergunto a você, nós temos visto guerras acontecerem no mundo, sim ou não? Sim. Temos acontecer. Está a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Já tem anos acontecendo, está acontecendo. Conflitos do Oriente Médio. Guerras civis. Nações ameaçando outras nações, ou seja, rumores de guerra. Rumores de guerra. Isso é algo que está acontecendo, que está nos dias de hoje. Que nós temos visto acontecer. Então, baseado na palavra de Deus, nós entendemos que esse é um sinal de que está perto do fim. Mas ele diz assim, mas isso ainda não é o fim, mas ainda não será o fim. Ou seja, é um sinal de que se aproxima. Ou seja, as guerras estão acontecendo, virão outras, não sabemos. Mas que isso aqui é um sinal de que Jesus está próximo de vir buscar a sua igreja, e isso está acontecendo. Então, temos que ficar atentos. Os sinais vai ser a nossa bússola para entender que nós estamos próximos à vinda de Cristo. Então, o primeiro sinal é esse aqui: conflitos e guerras. Mateus 24, verso 6 e verso 7. Então, vão ocorrer uma nação guerra com nação. Nós temos visto o Oriente Médio, a guerra aí do Hamas, né, com Israel. Então, várias são as guerras que estão acontecendo. Então, é um sinal de que isso, né, está próximo do fim. O segundo sinal que nós vemos nos dias de hoje, que é esse aqui, desastres naturais. É o verso 7 também no capítulo 24. Uma nação guerreará contra outra, e um reino contra o outro, e haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Desastres naturais. Nós temos visto. Tsunamis. Não é isso? Agora, para mim é novo, que eu vou falar. Furacão. Eu ainda não passei pela temporada, mas para mim é novo. Né? Como eu vim no Brasil, né? Ainda não estou vivendo isso, mas... né? Furacões, terremotos, nós temos visto acontecer terremotos, né? Tragédias acontecendo, né? Pessoas com as suas vidas sendo ceifadas por causa de terremotos, né?
Grandes coisas estão acontecendo acerca dos desastres naturais. Incêndios florestais. Nós temos visto as queimadas, a Amazônia, por aí vai. São coisas que estão no nosso cotidiano, no dia a dia, que você tem visto nos noticiários. Ou seja, são sinais de que Jesus está próximo da sua vinda. E nós temos que estar atentos, temos que estar ligados com isso. Inundações. Agora mesmo, um dia desse, no Rio de Janeiro, lá, como eu vim do Rio, choveu, gente morrendo afogada, né? Comunidade, né? Lá no Rio de Janeiro, morro, né? Descendo casas abaixo, vidas sendo ceifadas por causa de inundações, por causa de um monte de coisa. Chuva, muita chuva, ou seja, inundações. Então, baseado nisso, entendemos que esses desastres naturais que têm acontecido nos dias de hoje, esses também são, né, um sinal de que a vinda de Jesus está próxima. E temos que ficar atentos. Eu estou falando aqui bem rápido, objetivo para você entender. Segundo ponto, terceiro, melhor dizendo, fome e escassez. O mesmo versículo, 24, verso 7. Né? Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. E isso tem acontecido. Você vê nações que passam necessidades. Etiópia, né? Outras nações na África, pessoas que têm deficiência, dificuldade de alimentação. E passam. Você vê crianças desnutridas. Né? Crianças passando necessidade de fome. Então você vê isso, escassez, dificuldade de alimentação. Por quê? Porque são sinais da volta de Cristo. Então existe, né, isso aí que está acontecendo também na nossa nação. É um sinal da vinda de Cristo. Né? Fome e escassez. O quarto, o aumento da violência e instabilidade. Né? Está ali, ó, Lucas 21, verso 25 e 26. Haverá sinais do sol, na lua e nas estrelas, e na terra. As nações ficarão angustiadas, perplexas com o rugido dos mares e a agitação das ondas. As pessoas ficarão aterrorizadas diante do que estará prestes a acontecer na terra, pois os poderes dos céus serão abalados. Eu vou puxar aqui para o lado do Rio de Janeiro, meu irmão. Se você está aqui, é brasileiro e está aqui, é do Rio de Janeiro, não queira voltar para o Rio de Janeiro. Eu vim de lá tem 2 meses. O negócio está feio lá, irmãos. O negócio está complicado. O aumento da violência, ou seja, não tem lei, uma terra sem lei. Né? Onde não há mais o respeito do próximo, de um para com o outro. As pessoas tiram a vida, ceifam a vida de um ser humano ou outro, sem nenhuma explicação. Como nós temos visto, pais matando filhos, filhos matando pais. Eu vi uma reportagem um dia desse. 2 filhas se juntaram para matar a mãe. A facada. Aonde nós vamos parar? Ou seja, aí você vê isso tudo acontecer, mas não nós vamos parar. Por que está acontecendo isso tudo? Porque é um sinal de que a volta de Jesus está próxima. Pastor, mas não vai melhorar? Meu irmão, se nós observarmos na palavra de Deus, a violência, ela está aí, vai acontecer, e a tendência é aumentar. Claro, enquanto estiver nessa terra, nós temos o Senhor que tem guardado a minha e a sua vida. Que tem nos escondido, tem nos guardado de todo o olhar do mal. Mas o aumento da violência tem acontecido. Né? Isso tem acontecido. Outro ponto, outro sinal, né? Está aqui, ó, avanços tecnológicos e vigilância global. Isso é uma coisa que tem acontecido. Eu confesso a vocês que eu me espanto cada dia mais com essa situação aqui. Você pega um celular, você está conversando com alguém, só da próxima. Daqui a pouco aparece uma mensagem daquilo, ou uma propaganda, uma coisa daquilo que você estava conversando, irmão. Amém. Aí eu fico assim, calma aí, irmão. Tem alguma coisa... Eu falei assim, tem alguma coisa errada aqui. Ou você tecla alguma coisa, vou pesquisar. Daqui a pouco você recebe uma enxurrada de propaganda daquilo que você pesquisou ou consultou. A tecnologia. Pessoas sendo substituídas por máquinas. Robô. Hoje em dia tem... Eu sei que... Quem não gostaria, né? Um robô que faz faxina. Né? No Japão, né? Hoje ainda tem um pequenininho que fica aí. Lá no Japão, vaso. Então, o avanço tecnológico, com supercomputadores. Você vê aí carros, né? Que daqui a pouco os drones eram a princípio pequenos, agora já tem projetos de drones para carregar pessoas. Para você ver o avanço da tecnologia. Então, eu estou contando bem rapidamente o objetivo para você entender que são sinais que têm acontecido e estão diante dos nossos olhos. Para que nós entendamos o quê? Que Jesus ele vem buscar a sua igreja.
Então temos que estar atento a tudo isso. O que eu estou falando são coisas que estão na palavra de Deus e que está sujeito às nossas vidas no cotidiano. Então, o aumento da tecnologia. E tudo que você tem visto acontecer. E o último ponto, acerca dos sinais. Está aqui, ó. Pregação do evangelho em todo o mundo. Olha o que vai dizer Mateus 24:14. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam. Então virá o fim. Deixa eu dar um dado importante para você aqui. Tem um estudo de uma organização chamada Portas Abertas. Essa organização, ela constatou que só faltam 11% da população mundial a ter o contato com o evangelho. 11% da população mundial falta ter contato com o evangelho. Eu pergunto a você, com o advento da internet, hoje o evangelho é pregado a todo instante na internet, em qualquer lugar. É um vídeo, é um texto. Ou então, a pregação do evangelho, ela tem crescido cada dia mais. Aí, pastor, mas por que essa organização, Portas Abertas, 11% só não foi? Tem um motivo. Sabe qual é o motivo? Por causa do dialeto. Eles não conseguiram traduzir a Bíblia. Por causa desse dialeto. 11%. E a Bíblia diz no texto que nós lemos ali, o quê? Que quando tiver todos recebido a palavra de Deus, estará perto do fim. Então, 11% está muito perto, irmãos. Está muito perto. Jesus está perto e vir buscar a sua igreja. Muito perto. E nós aguardamos isso, Senhor. Como almejamos isso como igreja. Como aguardamos esse momento. Então, esses sinais, eles vão ilustrar a proximidade da volta de Jesus. Coisas que eu citei aqui, que está diante dos nossos olhos. Temos que estar atentos. Atentos. E o último ponto, para a gente encerrar essa breve explanação acerca da volta de Jesus. Eu falei, é muito assunto, tem muita coisa para explanar. Se eu me aprofundar aqui, o tempo não seria suficiente. Então, para que isso, vou repetir. Pastor, eu quero entender mais esse assunto, eu quero me aprofundar mais no seminário teológico, com o pastor Joel. Aí você vai poder ter tempo de poder aí tomar mais conhecimento acerca desse assunto. O terceiro ponto é o evento. O evento do que, pastor? Do arrebatamento. Como será esse evento? Coloca aí. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus, com o toque da trombeta de Deus, Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão. Como vai acontecer? Jesus, quando vier buscar a sua igreja, a Bíblia diz que os primeiros que vão ser arrebatados, após o toque, ou seja, o soar da trombeta, quem são os primeiros? São aqueles que morreram em Cristo, esses ressuscitarão. São os primeiros. Depois vem a igreja. Os primeiros vão ser esse aqui, que eu acabei de citar para você. Então, isso vai acontecer. Passa o próximo aí, por favor. Verso 17. Depois, com eles, nós quem? Eu e você. Os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor, nos ares. Então, estaremos com o Senhor para sempre. Eu creio nesse dia, irmão. Eu creio nisso. Agora, como é que vai ser esse encontro? A Bíblia não diz quando vai acontecer, mas diz de que forma vai acontecer. Está aqui o advento do arrebatamento. Vai ser dessa forma. Jesus virá com som de trombeta. Os mortos ressuscitarão, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. Depois, aqueles que vivos seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então, pastor, mas como é que vai ser esse encontro? Primeiro, nós vamos ter a transformação dos crentes. Está aí, ó. Transformação dos crentes. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão. Por que transformação dos crentes? Porque no momento do arrebatamento, nós teremos os nossos corpos glorificados.
imortais e perfeitos. Porque para ter um encontro com Cristo, não podemos ir com o nosso corpo carnal, com esse corpo aqui, que vai voltar para o pó, que vai voltar para a terra. Nós vamos ser corpos glorificados, imortais, e vamos ser levados, né, em perfeição ao encontro daquele que vive para todo sempre. Como esse dia será lindo, eu creio nisso em nome de Jesus. Então, assim vai ser corpos transformados, vamos ter um encontro com Ele. Outro ponto, está aqui, ó, a reunião com Cristo nos ares. O texto já deixa bem claro ali, no verso 17, que você repetiu comigo. Ele diz assim, ó, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Ou seja, é Jesus com o som de trombeta descendo. E nós com o corpo glorificado, subindo ao céu e tendo um encontro com Ele nos ares. Meu irmão, como eu almejo esse dia, como eu oro por isso. Como eu quero viver o advento do arrebatamento. Como eu quero ter essa experiência. E nós, como igreja, não podemos perder esse sentimento. Não podemos deixar passar esse sentimento. Porque é algo maravilhoso, tremendo será esse grande dia. Pode ter certeza, Maranata vai se cumprir nas nossas vidas. Maranata vai se cumprir nas nossas vidas. Então, vai ser a reunião, né, daqueles que foram arrebatados em Cristo, com Jesus nos ares, com o corpo glorificado. Outro ponto, né, rápido e inesperado. Ninguém vai saber como. Olha o verso, Coríntios capítulo 15, verso 52. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão, a fim de viver para sempre. E nós, que estivermos vivos também, seremos transformados. Irmão, ninguém sabe, vai ser no estalar de dedos. Você já parou a pensar, piscar dos olhos? Você fala assim, acabou, foi. Assim vai ser o arrebatamento. Inesperado, rápido. Quanto menos nós esperarmos, vai acontecer. E baseado nessa rapidez, eu quero, no último ponto, fazer uma pergunta para você. Pode passar. Próximo ponto. Isso. A pergunta é: você está preparado? Pergunta para o seu irmão lá daí, você está preparado? Você está preparado para esse momento? Mateus capítulo 24, verso 43. Entendam isto. Se o dono da casa soubesse exatamente a que horas viria o ladrão, ficaria atento e não permitiria que a casa fosse arrombada. Ninguém sabe como. Quando será? Como a gente sabe? Você acabou de ouvir. Mas ninguém sabe quando será. O nosso papel, como servo de Deus e igreja, é estarmos preparados para esse grande dia. Nós podemos acabar esse culto aqui agora. A gente não sabe quando vai ser. No sair daqui da porta, no piscar de olhos, pode acontecer o arrebatamento. E se isso acontecesse, como está a minha vida e a tua vida? Como nós estamos diante do Senhor? Nós estamos em santificação com Deus, estamos preparados com o Senhor, vivemos um evangelho superficial, ou cada dia buscamos mais ter intimidade com Ele, andar na presença dEle, buscar a Ele. Porque, meu irmão, o arrebatamento vai acontecer. A volta de Jesus é um evento que vai acontecer. Então, essa que é a pergunta. Você está preparado? Se não, ainda há tempo. Ainda há tempo. Porque, irmãos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vai acontecer. Então, que nós possamos estar preparados para esse grande dia. Não abra mão. Por isso a importância de você santificar-se mais, buscar amar a Deus, estar na casa de Deus, aprendendo com a palavra de Deus.
Não abra mão disso. Não abra mão disso. Amém, amados? Que estejamos preparados para a volta de Cristo, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.